Portugal descriminaliza eutanásia. Porque a Geisiane vai gostar dessa. Lei foi aprovada apesar do último veto presidencial. A oposição pretende recorrer ao Tribunal Constitucional. O Parlamento de Portugal aprovou nesta sexta-feira, dia 12, a descriminalização da eutanásia no país. O presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa vetou, mas mesmo assim a lei foi. Partidos de direita rejeitam o projeto de lei e ameaçam recorrer ao Tribunal Constitucional. Foram 129 votos do bloco de esquerda, do Partido Livre, e 81 contra. Eu quero jogar essa primeira bomba no colo de quem? Adriles. Adriles Jorge. O meu comentário vai ficar mais interessante após Vai o lá, dele. Adriles, construa. Olha, a questão que se coloca é a seguinte. Eu tendo a ser contra a eutanásia, tá? Por que é eutanásia? É você tirar da parte do paciente que está em extrema dor, em dores lancinantes, que está desenganado, que não tem possibilidade de sobrevivência, de sobrevivência digna, uma pessoa que está tetraplégica, que está com dores lancinantes ou com um câncer terminal terrível. Agora, o que eu sou contra é a distanásia. O que é distanásia? Qual que é o conceito de distanásia? Distanásia é você prolongar de maneira artificial, por aparelhos, a sobrevida de um paciente em que ele não tem mais nenhuma chance de vida. Nesse momento, aí eu sou a favor da eutanásia. Porque você, cientificamente, não ser misericordioso com uma pessoa que não tem chance de sobrevivência, que está em dor, que está em sofrimento patente, absurdo, com dores lancinantes, você é não ter a misericórdia cristã de uma pessoa que está sendo chamada para outro plano. Eu acho curioso quando a igreja entra nesse caso, quando o Papa entra nesse caso especificamente, porque ele está sendo a favor de um prolongamento artificial de uma vida por aparelhos, ou seja, é a ciência intrometendo-se numa questão natural que é a morte do sujeito. Agora, a igreja se coloca contra, por exemplo, métodos anticoncepcionais. É a ciência, de alguma forma, limitando a possibilidade de alguém ter filho. Mas a igreja se coloca a favor de um prolongamento artificial provocado pela ciência que vai simplesmente prolongar o sofrimento humano. Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou francamente a favor de qualquer tipo de suicídio assistido. Isso é completamente diferente. Eu sempre brinco Você gostou do vídeo? Eu sempre brinco com o Marco Antônio, que a gente tem um cineasta famoso, que é extraordinário, Jean-Luc Godard, que quis fazer um suicídio assistido. Ele nem estava doente, estava com 91 anos, e foi lá na Suíça, que permite suicídio assistido. Ele falou que eu estou com dores, eu estou cansado, eu estou muito velho, quero morrer. Isso não, isso é suicídio. Se alguém chega para mim, eu quero me suicidar, eu vou dar a ele todo o aconselhamento para que ele preserve a vida, apesar das circunstâncias, apesar da falta de sentido da vida, apesar da dor, apesar do sofrimento. Isso eu sou radicalmente contra suicídio, quer seja assistido ou voluntário. E a eutanásia de um sujeito que tem, entre aspas, possibilidade de uma vida futura, possibilidade de melhorar, possibilidade de voltar a ter uma vida digna, tudo bem. Ou mesmo que fique tetraplégico, paraplégico, ou que queira sobreviver. Agora, uma pessoa que está com sofrimento profundo, uma pessoa que está completamente desenganada, uma pessoa que está nas últimas horas e que é prolongada a vida através da distanásia, eu vou dizer o conceito de novo. Distanásia é você manter uma pessoa viva com aparelhos, uma pessoa em dor, uma pessoa em sofrimento profundo, sem possibilidade de sobrevivência a longo prazo. Isso é uma crueldade que a ciência pode fazer com o sujeito. Então, assim, se o sujeito tem consciência do que está acontecendo com ele, consciência da dor, consciência da mortificação que é a sua vida, consciência de que está sendo mantido artificialmente por aparelhos e que vai morrer e que está prolongando o sofrimento, aí realmente eu acho que o sujeito tem livre direito de decidir sobre sua vida ou morte. Aí não é suicídio, é uma questão de misericórdia, minha cara Geisiane, cristã, em relação ao sofrimento do sujeito e que a vida aí nesse momento já deu. Eu jogo pra quem? Segres quer ir no final? Segres! Eu quero aqui, assim... Essa é pesada, hein, o ato de clemência e misericórdia tem aquele filme Menina de Ouro, dirigido pelo Clint Eastwood, que a gente comentou, ótimo. Né? Fala sobre isso. Que mostra isso. Você vai falar o final? Tá.
Acho que todo mundo já deu tempo de assistir, né? É um filme antigo, ele tem mais de 10 anos, ela era uma jogadora, era Não, uma lutadora de boxe, boxeadora. E ela boxeadora. fica tetraplégica e ela quer morrer de todas as formas. Aí numa luta extremamente injusta, a mulher dá uma série de golpes baixos, bate nela, ela bate a cabeça no banco, fica tetraplégica e ela quer morrer. Ela quer morrer. Eu acredito, e aqui esse tema eu acho... É delicado. Não é nem delicado. Eu vi um programa na Oprah, eu vou jogar pra Geisiane, mas eu vi um programa na Oprah, meu querido Matheus Folo, acho que eu até já comentei com vocês, uma mulher mexicana que teve um acidente de carro, o cara estava bêbado, cruzou com ela, entrou na pista dela, bateu, ela ficou presa no carro, enquanto o carro explodiu e pegou fogo. Ela sobreviveu. Ela era uma mulher linda e ela derreteu. Ela virou uma... Sabe aquele homenzinho de massa? Ficou toda deformada. Toda. Qualquer expressão humana dela desapareceu. Você só viu um risco do olho aqui. Beleza. E a defesa dela, para continuar viva, é muito bonita. Porque ela fala, por mais que a dor seja imensa... E eu acho, às vezes... estética, Marco Antônio, eu tô colocando um problema muito mais grave. Não é, Adriles. Stephen Hawking também. Você quer que o cara se mate porque a dor é intensa? Peraí, calma lá. Peraí, deixa eu terminar meu raciocínio. Deixa eu só terminar meu raciocínio. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que exaltar e enaltecer valores para as pessoas se fortalecerem. Por mais que as coisas sejam difíceis, a mulher fala na declaração da Oprah que ela se dava o direito de chorar todos os dias por 5 minutos. E nada além disso. Okay. Ela chorava quieta, sozinha no banheiro e depois, vida que segue. Ela ficou feia, Marco Antônio, é diferente. Cara, não é só feia, ela ficou sem a ponta de todos os dedos, o pé derreteu, dificuldade de locomoção, enxerto no corpo inteiro. Não, e não é só mulher ficar feia, não é só uma questão estética. A mulher, ela teve que fazer enxerto no corpo inteiro. Não, ela perdeu capacidade pulmonar, respiratória. Não é só feia, não. A mulher teve uma série de complicações. Ela estava desenganada, ela sobreviveu anos a fio depois disso. Tudo bem, mas eu só estou fazendo aqui uma defesa. É só uma defesa da vida, Geisiane. Eu também estou fazendo defesa da vida. Não, você não tá. Tô sim. Vamos lá. Adriles, ele chega, me desconcerta, Adriles. Mas vamos lá. Eu vou te converter o Adriles. Deus me livre. Esse assunto é muito interessante porque é um assunto pautado dentro da sociologia. E aí aqui eu quero trazer Emile Durkheim, que pode ser considerado aí por alguns o pai da sociologia, porque ele tem um livro chamado O Suicídio. E aí, nesse livro, ele vai explicar, o Emile Durkheim, ele parte do ponto de que nós somos uma sociedade funcionalista. O que isso significa? Significa que nós funcionamos como uma engrenagem de um relógio. Portanto, cada um tem a sua função dentro dessa malha social e o que um faz afeta na vida do outro. Eu até concordo com essa perspectiva do Durkheim, porque é impossível que um ato isolado reverbere somente ali na minha vida. De alguma maneira, ele vai afetar todo o conjunto de malha social, afinal de contas, estamos todos no mesmo barco, certo? Colocado isso, é importante dizer que ele traz 3 tipos de suicídio. Ele começa com suicídio egoísta, que é aquela pessoa que tem razões egoístas para se suicidar. Ele coloca o segundo tipo, que é o altruísta, que são pessoas que têm uma causa para se suicidar. Então, por exemplo, se a gente colocar, por exemplo... Não, porque aí o mártir, ele é morto... Não é voluntário. Exato, né, por alguém. Mas se você colocar, por exemplo, os kamikazes, que entraram num avião e sabiam que ia morrer, ele entra dentro dessa categoria do suicídio altruísta justamente porque ele tem uma causa maior, ele morre por uma causa. Você sabe, né? E aí, o último, que é o que eu quero chamar a atenção para a gente chegar na eutanásia, é o suicídio anômico. Ou seja, são pessoas que se suicidam não porque é um evento isolado. É essa que é a virada de chave de Emile Durkheim nessa obra. O suicídio era tratado pela psicologia, até o lançamento desse livro, como um evento isolado e psicológico, um evento que acontece na psique da pessoa, ou seja, de maneira subjetiva. Emile Durkheim fala, não, ele acontece de maneira social. Ele é um problema que nós temos dentro da sociedade. E é aí que ele vem com o suicídio anômico. Quando uma sociedade está adoentada, a tendência daquela sociedade é que ela desvalorize a vida e as pessoas passem a se suicidar anomicamente. Então,
Então, se eu tive uma crise econômica terrível, se o meu país está estourando uma ditadura, uma censura, as pessoas estão tristes, as pessoas estão abaladas, as pessoas não têm uma liderança, elas tendem a ter um suicídio anômico, porque todos nós estamos dentro da malha social e o suicídio ele não é um fenômeno que acontece somente dentro da psique humana, ele acontece dentro da malha social. Quando uma sociedade, a exemplo de Portugal, está falando que diante da lei eu autorizo você a desvalorizar a vida e a se matar, porque a eutanásia nada mais é do que um suicídio assistido. Eu estou sinalizando que a minha sociedade, que a minha malha social, independente das razões que levam aquela pessoa a isso, desvaloriza a vida. Aquele estado inteiro está em anomia. Portanto, é óbvio que os indivíduos também estarão dentro de anomia. Colocando para o cristianismo, já que você citou o cristianismo parte do princípio de que o sofrimento é pertinente à vida. E outra coisa, o sentido das coisas, o sentido da vida está no pós. O sofrimento é uma valorização da vida? O sentido está no pós. O sentido de uma caneta não está em ela ser uma caneta, está no escrever. O sentido transcende. Quando uma sociedade não tem a percepção de transcendência, de que existe um pós, aí sim a gente entra no estado de anomia e a gente passa a ter institucionalmente o suicídio. Senão eu vou perder o fio da meada. Não, é muito bonito o que você está dizendo. Não é bonito, é a verdade da vida. É bonito o que você está dizendo, mas não se aplica uma coisa. Valorizar a vida não é valorizar o sofrimento mantido de maneira artificial por aparelhos para uma pessoa que está desenganada com dores excruciantes e lancinantes. Isso não é suicídio. Isso é deixar a pessoa ir de maneira natural. Aqui, ó. Corta pra mim. É completamente diferente. Tira, eu vou fazer que nem o déspota. Eu vou cortar o microfone. Corta o microfone. Cortou o microfone já. Ninguém tá ouvindo. Só estão me ouvindo. Ninguém tá ouvindo vocês mais. Porque, cara, é bizarro. Cortou o microfone. Agora eu peguei aqui. Você pegou meu argumento. Não peguei. Cara, é bizarro isso. A gente tá discutindo esse tema há 3 semanas no restaurante, que a gente almoça todo dia. Não, é inacreditável. E eles entram na fala um do outro enquanto a gente almoça. É maravilhoso. Eu quero colocar aqui um vídeo do Godard, rapidinho pra vocês. Calma, deixa eu provocar. É um vídeo do Godard. Vai lá. Calma, eu vou explicar. Calma, bicho. Meu Deus do céu. É o seguinte, tem a eutanásia, tem a distanásia, a ortotanásia. Quando você tem, o Adriles já deu a definição muito boa. A eutanásia, ela tem uma conotação misericordiosa da pessoa que está sofrendo e que quer encerrar o sofrimento dela. A distanásia... Oi? Que está desenganada, mantida artificialmente por aparelhos com um sofrimento lancinante. É isso que é o meu ponto. Tudo bem. Tá bom? A distanásia tem aqui prolongamento exagerado da morte de um paciente. Que eu falei. Né, sinônimo de tratamento inútil. Perfeito. Então aqui você tem a distanásia. A ortotanásia, vou pegar a definição para vocês. Boa. Morte desejável. Não ocorre o prolongamento da vida artificialmente através de procedimento que acarreta aumento do sofrimento. Então, você não altera o processo natural da morte. Porque o que acontece? Tem muita gente que está morrendo de câncer, já atingiu o estágio máximo de metástase, está espalhado, não existe mais nem intervenção cirúrgica possível e viável.
Então você vai acomodar a pessoa, isso acontece no Brasil e no mundo inteiro. Você cria um ambiente onde a pessoa vai receber morfina, ela vai receber morfina, vai sair do ar, isso aconteceu com a minha avó. E ela vai até deixar de receber alimentação. Minha avó ficou 5 dias no Sírio-Libanês sem receber alimentação. Por quê? Porque ela já estava inteirinha tomada pelo câncer, a quantidade de morfina já tinha tirado ela do ar completamente e a pessoa morre, tá? Então são procedimentos médicos diferentes. A grande questão que eu quero jogar a bola pro Segré aqui Segré, você acha que a eutanásia pode ser uma porta de entrada em termos de desvalorização da luta pela vida para o suicídio assistido, que foi o que a gente viu agora do Godard? O Godard, ele escolheu uma data, fez o vídeo, 2 minutos depois... 2 minutos depois desse vídeo ele morreu. Ele já estava no hospital, ele morreu. Exatamente. Você acha que isso pode ser uma porta de entrada dentro desse contexto todo de aborto, eutanásia? Isso pode virar um suicídio assistido e banalizar a vida? Essa é a pergunta. Primeiro, muito interessante o debate acalorado dos dois. Tava me sentindo como um 3 em 1, tava com dor de pescoço aí, entre o Piperno e o Gani. Mas é uma questão complexa porque é subjetiva de novo. Qual seria a diferença entre uma pessoa que tem a coragem, se disse, ou o desmérito da vida, de dizer eu vou me jogar do andar 20º e vou me matar, a uma pessoa que diz eu não quero viver, não tenho a coragem de fazer isso e eu quero estar com uma morte assistida? É uma questão muito complexa, mas aí, só para colocar mais lenha na fogueira do que mencionava Driles, daquela pessoa que está sem nenhuma opção de vida futura. Muito provavelmente essa pessoa esteja inconsciente. E aí ela sequer é a dona da sua liberdade para optar por esse final. Quando ela tem consciência da própria dor. Porque se for inconsciente, é complexo também. Alguém está tomando a determinação. Então, é uma questão claramente controversial. Vai ter gente que está a favor, vai ter gente que está em contra. Eu não tenho uma postura de estar a favor totalmente. Concordo com o que menciona Driles nessa questão em que não tem mais nada para fazer e o sofrimento não tem como ser evitado. Eu não tenho ainda uma posição certa, mas sou favorável àquela pessoa que disse eu não quero viver mais, pelo motivo que seja. Então, seria favorável à vida sempre, mas a liberdade de viver... E aí eu sou contra o aborto por uma questão muito simples. A pessoa não tem opção de determinar. Mas nesse ponto eu sou meio favorável à liberdade, inclusive pela determinação dele. Obrigado, Gustavo Segré. Estamos juntos. Falei a minha opção. Não quer dizer que está certa. Eu só quero finalizar com os dois estão errados e se discordam de mim. Eu estou certa, mas os dois são errados. Godard tá errado, o aborto tá errado, mas a pessoa que não tem nenhuma possibilidade de existência, que está em dores lancinantes, como o Marco Antônio disse aqui, você pode ter tratamentos paliativos que pode deixar de se alimentar, que infelizmente leva até... Olha, eu tive um avô que ficou 2 anos numa cama, que teve um tumor tirado, teve um coágulo de sangue tirado do cérebro, ele não tinha consciência. Ninguém jamais cogitou e tirar o sofrimento dele fazendo uma eutanásia. Ele não tinha consciência, ele não falava, ele não andava, ficou como como uma samambaia na cama. Isso seria um assassinato contra a consciência dele. A gente não sabe qual o grau do sofrimento dele. Às vezes ele chorava. Era uma coisa horrível de se ver. Então é nesse sentido que eu falo. Quando a pessoa tem consciência do seu sofrimento excruciante e não tem mais chance de uma vida digna, que está em dores profundas, está desenganada, nesse sentido eu acho que é misericordioso, cristãomente misericordioso, você dá a chance da pessoa decidir sobre a sua própria vida. O ponto é que não é cristão, não tem como ser cristão. Prolongamento artificial de sofrimento não é cristão. A Santa Igreja Católica se coloca contra anticoncepcionais justamente em defesa da vida. Não, porque os anticoncepcionais, ele barra a concepção. Nós vamos entrar nessa discussão, você tem certeza? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Já foi. Anticoncepcional não é abortivo, não, meu bem. Eu quero Anticoncepcional não é abortivo, não.